Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Iremos estudar a aula de número 2 de um total de 5 aulas sobre teoria dos conjuntos. Quem não assistiu à primeira aula, vou deixar na descrição do vídeo o link da aula para você não perder nenhum conteúdo. Nessa aula 2, a gente vai estudar relação de pertinência, igualdade e desigualdade de conjuntos e também a gente vai treinar fazendo algumas questões para você aprofundar o seu conhecimento. Vem comigo. Pertinência são relações que ocorrem somente entre elemento e conjunto. Com elas será possível declarar se um elemento pode ou não pertencer a um determinado conjunto, utilizando os símbolos pertence e não pertence. Esses dois símbolos você vai usar relacionando elemento com conjunto, para ver se um elemento pertence ou não a algum conjunto. Igualdade e desigualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando os dois têm os mesmos elementos em qualquer ordem, e são diferentes quando existe pelo menos um elemento que pertence a um conjunto e não ao outro. Então você faz a comparação conjunto com conjunto e você tem que relacionar elemento com elemento. Quais são esses símbolos? Esse aqui nós temos o símbolo de igual e esse aqui é o símbolo que significa diferente. Vamos agora fazer um treino bem legal, alguns exercícios para você aprofundar o seu conhecimento. Vem comigo e vamos calcular. Considere os conjuntos. Conjunto A, os elementos nós temos 2, 5, o 7, aqui é interessante que tem essa chave, certo? Mas ele se torna um elemento, porque está entre vírgula, e quando você tem entre vírgula, representa um elemento do conjunto. E aqui nós temos o elemento 8. Conjunto B, quem são os elementos? 1, o 3, o 7, o 9, está entre chave, ele representa um elemento, e aqui nós temos o 11 como elemento. Utilizando os símbolos pertence ou não pertence. Completo. Pessoal, 2 entre chave. Quando isso acontece, isso aqui simboliza um subconjunto. Subconjunto. E subconjunto, ele não utiliza pertence e não pertence. O subconjunto, ele tem que fazer a relação com conjunto. E pertence, não pertence, ele relaciona elemento com conjunto. Então, isso aqui é um subconjunto. Você pode perceber que aqui no conjunto A, esse 2 ele não está entre chave. No caso, o subconjunto 2 não pertence ao conjunto A. O elemento 2 pertence ao conjunto A? Está aqui, ó, pertence. O subconjunto 7 pertence ao conjunto A? Quando você observa aqui, nós temos o 7 e nós temos aqui entre chave. Quando isso acontece, ele aqui não é um subconjunto, ele aqui é um elemento do conjunto A. Então, esse 7 entre chave, você pode perceber que ele aqui faz parte, 7 entre chave. Então, aqui não é um subconjunto, ele é um elemento. Elemento 7 pertence ao conjunto A? Pertence. 5 pertence ao conjunto B? Você pode observar aqui que não tem o 5 aqui. O 5 pertence ao conjunto A, mas o 5 não pertence ao conjunto B. Esse 7, olha pessoal, como essa aqui é interessante. O 7 entre chave, ele pertence, nesse caso aqui a vírgula, né? Ele pertence ao conjunto A. Mas aqui você tem duas chaves. Quando isso acontece, esse 7 aqui, ele não está botando como elemento. Ele está colocando ele como subconjunto, porque ele tem duas chaves. E o subconjunto, você não utiliza pertence e não pertence, certo? Porque pertence e não pertence, você faz elemento com conjunto. E aqui é subconjunto para conjunto. Então, esse subconjunto 7, ele não pertence ao conjunto A. O que pertence ao conjunto A é o elemento 7. Subconjunto não, ele não pertence. Subconjunto 9 pertence ao conjunto B? Nesse caso aqui, você pode observar que ele tem a chave. Se ele tem a chave, ele não é um subconjunto, ele é um elemento do conjunto. A leitura fica: elemento 9 pertence ao conjunto B? Pertence. Aqui, ó, o elemento 9. 7
Pertence ou não pertence a A? Não pertence, não é isso, gente? Porque aqui nós temos entre chave. E esse 7 aqui, ele não está entre chave. Então, ele não pertence. O 8 pertence ao conjunto A? Pertence, aqui está o 8. O 11 pertence ou não pertence a B? Observando aqui, ó, o 11 pertence, né, a B? Muito bem. Relacionar os conjuntos utilizando os símbolos igual ou diferente. Conjunto A. Os elementos são 1, 3, 5, 7. E o conjunto B. Os elementos são x, tal que x é um número ímpar positivo menor que 9. Quem são esses números? Vamos lá. Relacionando, né, conjunto para conjunto, vamos ver se o conjunto A e o B são iguais ou diferentes. Mas para isso, quem são os elementos do conjunto B? X é um número ímpar positivo menor que 9. Vamos relacionar esses números? Nós temos aí, ó, os números ímpares menores que 9. Nós temos o 1, o 3, 5 e o 7. São números ímpares positivo menores que 9. Comparando o conjunto A e o conjunto B, tem todos os elementos iguais? Tem. Então, A é igual ao conjunto B. Conjunto C, 0, 5, 10, 15. E o conjunto D é x, tal que x é um número positivo múltiplo de 5 menor que 15. Vamos relacionar o conjunto C com o D. Vamos observar agora quem são os elementos do conjunto D. Está aí, ó. X é um número positivo, múltiplo de 5. Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10 e assim por diante. Menor que 15, no caso, para em 10, porque o 15 ele vai ser igual a 15 e não menor que 15. Então, para no 10. Está em dúvida o que é múltiplo? Também vou deixar na descrição do vídeo uma aula sobre múltiplos. Fazendo a comparação, conjunto C e o conjunto D, todos os conjuntos têm os mesmos elementos. Se você observar aqui, no C tem o 15 e no conjunto D não tem o 15. Então, eles são diferentes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem não se inscreveu aí, peço aí que se inscreva aí no canal, tá bom? Para ajudar aí o canal a crescer. Compartilhe essa aula e até a próxima. Tchau, pessoal!